O Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia do Ministério Público para abrir mais uma ação penal contra o deputado Eduardo Cunha, afastado da presidência da Câmara dos Deputados. O plenário analisou o inquérito em que a Procuradoria-Geral da República acusou Eduardo Cunha de ter cometido 4 crimes: corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e declaração falsa em documento eleitoral. O deputado afastado da presidência da Câmara teria recebido mais de 5 milhões de reais em propina em troca de apoio político ao diretor internacional da Petrobras, Jorge Zelada. Cunha teria recebido vantagem indevida em uma negociação de um contrato da estatal para a compra de um campo de petróleo em Benim. Segundo a PGR, o denunciado e a esposa dele, Cláudia Cruz, mantinham contas secretas no exterior, irrigadas com dinheiro ilegal. Os valores não foram declarados às autoridades brasileiras e nem à Justiça Eleitoral. Além disso, o parlamentar e a família dele teriam tido despesas supostamente pagas pelas empresas beneficiadas em contratos com a Petrobras. Há documentos que comprovam também a utilização de cartão de crédito da Corner Card para pagamento de contas milionárias em restaurantes, hotéis, lojas de luxo, realizadas por quem? Pelo acusado Eduardo Cunha, esse que nega a titularidade dessas contas, mas o dinheiro irriga suas despesas. E seus familiares no exterior. Valores absolutamente incompatíveis com seus rendimentos lícitos aqui declarados. Por exemplo, em apenas 9 dias, o denunciado Eduardo Cunha gastou a quantia equivalente a R$ 169.545,58, destacando-se que, na época, o denunciado Eduardo Cunha declarou receber como renda e por salário a quantia de R$ 17.794. A defesa do deputado apresentou 4 argumentos para que a acusação não fosse recebida pelo plenário. Os 2 primeiros foram rejeitados por unanimidade e os outros 2 por maioria. Apenas o ministro Marco Aurélio considerou que esses 2 pontos poderiam ser relevantes: a falta de registro em áudio e vídeo de uma delação premiada e a não tradução de todos os documentos enviados pela Justiça Suíça, que também investiga crimes cometidos por Eduardo Cunha. A defesa reitera aqui o pedido formulado para que essas traduções sejam juntadas aos autos em respeito ao comando do artigo 236 do Código de Processo Penal, bem como, pelo menos, a mídia existente com o registro audiovisual do depoimento do delator Pedro Barusco, porque, senhores ministros, a qualquer cidadão, inclusive a Eduardo Cunha, deve ser garantido tratamento isonômico e a garantia da paridade de armas. Na sequência, o relator ministro Teori Zavascki começou a analisar a existência de indícios de autoria dos crimes para o recebimento da denúncia e concluiu que há elementos suficientes para a abertura dessa nova ação penal contra o deputado. A omissão dos valores existentes nas contas, nas declarações de bens, foi para fins eleitorais, uma vez que o denunciado não teria como justificar a existência de tais valores depositados no estrangeiro, que são totalmente incompatíveis com o seu patrimônio. Os elementos colhidos confortam sobejamente o possível cometimento de crime de corrupção passiva majorada por parte do denunciado, ao se incorporar à engrenagem espúria protagonizada pelo diretor internacional da Petrobras, Jorge Luiz Zelada. Os ministros também julgaram um recurso da defesa da esposa do deputado, Cláudia Cruz, e da filha dele, Daniela Cunha. As duas pediam que a ação não fosse desmembrada, ou seja, queriam também ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. O relator negou o pedido, argumentou que só em casos excepcionais o STF julga réu sem prerrogativa de foro. Ele foi seguido pela maioria, com exceção dos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio hoje para explicar as decisões de ontem na sessão do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, uma nova fase se inicia para o deputado aqui no STF, né? O que acontece agora? Bom, com o recebimento dessa denúncia,
inicia-se a ação penal. Inclusive a classe, né, até então que se estava tramitando aqui no Supremo Tribunal, tramitava sobre a classe processual de inquérito e passará agora para uma ação penal. Então, a sua pergunta, na verdade, ela me remete a explicar o que significa o recebimento de uma denúncia aqui no Supremo. Significa que aquela pessoa que até então estava aqui na qualidade de investigada passará a figurar como réu numa ação penal. A partir de agora, haverá, de acordo com a Lei 8.038 de 90, que é a lei que regula exatamente o processamento, né, e o julgamento de ações penais aqui no Supremo Tribunal Federal, então nós teremos uma sucessão de atos processuais que deverão ser efetuados com o fim de se ter, ao final, um pronunciamento jurisdicional sobre a absolvição ou sobre a condenação. Então, nesse primeiro momento, não significa dizer que o deputado afastado está já condenado ou já absolvido, muito pelo contrário. A ação penal, ela começa a nascer a partir de agora, então haverá uma nova fase de produção probatória, nós teremos oitiva de testemunhas, interrogatório, apresentação de documentos, perícias, enfim. Inúmeras provas poderão ser determinadas tanto pela acusação quanto pela defesa. Então, tudo isso sobre o princípio do contraditório e da ampla defesa, e somente ao final é que haverá, então, um pronunciamento do plenário sobre a condenação ou a absolvição do deputado. E não é a primeira ação em tramitação no Supremo, né, contra o deputado? Não é. Essa que foi recebida ontem, ela refere-se a crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e falsidade ideológica para fins eleitorais. Já está em tramitação aqui no Supremo uma outra ação penal, que é a 982, em que o deputado está sendo acusado de corrupção e também de lavagem de dinheiro. Então, ele foi afastado, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão do exercício do mandato, né, como deputado, e isso, consequentemente, o levou ao afastamento da presidência da Câmara dos Deputados. E é importante lembrar que essa ação penal tramita aqui exatamente pelo fato dele ser ainda deputado, dele ser deputado. E o fato de a Constituição Federal estabelece que os parlamentares, deputados federais e senadores, eles têm a prerrogativa de serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é uma garantia prevista na Constituição Federal para aqueles que exercem esse mandato, tanto de deputado quanto de senador. A esposa e a filha do deputado Eduardo Cunha já têm uma denúncia oferecida sobre esse assunto? Olha só, ontem, inclusive, os ministros também acabaram decidindo 2 recursos que foram apresentados por elas, que são investigadas, também relacionados a esse esquema de corrupção envolvendo a Petrobras. No que diz respeito às 2 investigadas, ainda não há oferecimento de denúncia. O que aconteceu até então? Bom, no momento em que o Supremo Tribunal Federal, em que o Ministério Público Federal ofereceu a denúncia contra o deputado aqui no STF, nesse mesmo momento houve um pedido de desmembramento dessas investigações em relação à filha e à esposa do deputado afastado. Então, em relação a elas, não houve pelo MPF, pelo Procurador-Geral da República, o oferecimento de denúncia aqui na Suprema Corte. O ministro Teori Zavascki já havia, inclusive, determinado que as investigações em relação a elas fossem, então, encaminhadas para a 13ª Vara Federal, em Curitiba, e lá é que seria, então, oferecida a denúncia e analisado o recebimento ou não desta acusação. Então, aqui no Supremo Tribunal Federal, com essa decisão do ministro Teori Zavascki, houve, então, a interposição de recursos, e esses recursos foram julgados ontem. Os ministros entenderam, foi uma decisão por maioria, que, na verdade, as ações penais em relação às investigações e a ação penal em relação à esposa e filha, elas realmente não devem permanecer aqui no Supremo Tribunal Federal exatamente pelo fato da competência constitucional. O Supremo Tribunal Federal tem competência apenas para processar e julgar parlamentares que são acusados de ilícitos penais, né, desde a diplomação dos parlamentares, até enquanto durar o exercício do mandato, existe essa competência da Suprema Corte. Então, todos aqueles, até porque na denúncia, nas investigações, não constam só as 2 investigadas, constam outros investigados, e em relação a eles também houve a determinação de que a análise do oferecimento da denúncia e consequente recebimento ou não fosse encaminhada para a Vara Federal. Então, nesse sentido, só prevalece no Supremo Tribunal
no Supremo quem tem foro por prerrogativa de função, no caso, o deputado Eduardo Cunha. Gisele, o que as investigadas alegavam para que o caso delas permanecesse no Supremo? Bom, existe uma regra aqui na Suprema Corte exatamente nesse sentido de que investigação penal aqui na Suprema Corte só deve tramitar se envolver parlamentar que tem prerrogativa de foro. Fora dessa regra, existem algumas exceções, ou seja, quando aquela circunstância demonstrar que a separação, o desmembramento do processo causa um efetivo prejuízo, né, na elucidação dos fatos, na própria prestação jurisdicional, existe sim uma possibilidade de que o Supremo analise a ação penal envolvendo outras pessoas que não têm prerrogativa de foro, em casos excepcionais. Então, foi lastreada exatamente na argumentação de que estaria presente situações excepcionais que acabavam autorizando, então, a permanência, né, dessas investigações em relação a elas aqui na Suprema Corte. No entanto, acabou que esse argumento não foi considerado. Então, os argumentos que foram apresentados pelas investigadas foi no sentido de que as condutas apontadas estão intimamente relacionadas com a conduta de Eduardo Cunha, que haveria prejuízo na própria colheita de provas, colher essas provas em instâncias separadas, isso acabaria afetando a própria prestação jurisdicional, ou seja, no momento poderia-se ter avaliações divergentes. Então, todos os argumentos foram no sentido de que haveria uma necessidade de que aquelas investigações fossem feitas todas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas tanto o Ministério Público quanto a maioria dos ministros entenderam que, neste caso, não é um caso excepcional, não haveria prejuízo para a prestação jurisdicional e, por esta razão, a decisão do ministro Teori Zavascki, que já havia determinado esse desmembramento, foi mantida. Ótimo, Gisele, obrigada pela participação por hoje. A gente se vê novamente semana que vem. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até lá.